Veja aqui uma questão interessante sobre a variação de sinal da função quadrática. Sem calcular as raízes, verificar onde se situa o número 3 em relação às raízes ou zeros desta função quadrática. As raízes não ficam no eixo x, o número 3 também, o 3 fica no eixo x. Eu quero saber onde que ele está em relação às raízes, se o 3 está entre as raízes, no intervalo das raízes, ou fora do intervalo das raízes. Como é que isso é feito? É feito pela teoria. Vamos lembrar a teoria? Olha aí. Olha a teoria. Quando o delta é positivo, o que acontece? Nós temos duas raízes reais diferentes. Se o x está situado entre as raízes, o f desse x tem sinal contrário ao de A. E se x está situado fora do intervalo das raízes, o f de x tem o mesmo sinal de A. Então olha aqui. Nós vamos calcular o f de 3. Se o f de 3 der negativo, que é o mesmo sinal de A, o A não é menos 3, se o f de 3 der negativo, significa o quê? Mesmo sinal de A. Significa o quê? X situado fora do intervalo das raízes, f de x tem o mesmo sinal de A. Então significa que esse x, o 3, está fora do intervalo das raízes. E se eu calcular o f de 3 e der positivo, que é o sinal contrário ao de A? É o que está aí em cima. Para x situado entre as raízes, f de x tem o sinal contrário de A. O A é negativo, não é nesse problema? Se eu calculo f de 3 e dá positivo, então eu sei o quê? Que esse 3 está entre as raízes. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos calcular o f de 3. Então aqui, ó. Não, vou pegar outra caneta aqui, gente. As canetas estão... Tá acabando a tinta, acabando as canetas. Aqui, ó. A função é f de x igual menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1, certo? Observa que o A é negativo. Então, vou calcular o f de 3 e ver se ele é negativo ou positivo e comparar com a teoria. O f de 3 vai substituir o x por 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 1. Isso aí ficou quanto? 3 ao quadrado, 9 vezes menos 3, menos 27. 4 vezes 3, 12. Multiplica antes de subtrair, né? 12 menos 1, deu o quê? Deu 11. 27 tira 11, fica 16. Mas o número maior é negativo, menos 16. Ah, então o que acontece? Olha aqui. O f de 3 tem o quê? Mesmo sinal de quem? De A. Ó, negativo, negativo. Tem o mesmo sinal de A. Volta lá, Zebedeu. Entendeu, Zebedeu? Ó, f de 3. Mesmo sinal de A. Para x situado fora do intervalo das raízes, o f de x, que é o f de 3, tem o mesmo sinal de A. É o caso aí. Então, o x, que é o 3, está o quê? Fora do intervalo das raízes. Então, você tem aqui, ó. Você tem uma raiz, você tem a outra raiz. O 3, ele está à esquerda de 1 ou à direita de 2. Ele está fora do intervalo das raízes, fora desse intervalo. Ah, professor, e agora? Dá para saber se ele está à direita dessa raiz ou à esquerda daquela? Dá sim. Calcula o x do vértice. Vamos lá? X do vértice, oposto de B sobre 2A. Então, o x do vértice vai dar quanto? Oposto de B.
O B é 4, oposto de 4, menos 4. Sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 3, menos 6. Negativo por negativo, positivo. Divide por 2, simplificando, né? Por 2, 2 terços. Veja bem, o x do vértice é 2 terços, o número é 3. Então aí você faz a seguinte comparação. O número que eu quero, 3, ele é maior do que 2 terços. Não é maior do que o x do vértice? Isso eu posso concluir o quê? Que 3 está à direita. Ó, maior não aponta para a direita, ele está à direita da maior raiz. Ele está à direita da maior raiz, então ele está aqui, ó, à direita. Vamos comprovar isso? Como? Para você ver como exercício. Calcula as raízes. Vamos calcular as raízes? Delta. B ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o valor de A, menos 3. Vezes o valor de C, que é quanto? Menos 1. Isso fica o quê? 16. Menos vezes menos vezes menos, dá menos. 4 vezes 3, 12. O delta deu mais 4. Quer dizer que tem duas raízes diferentes, porque o delta é positivo. Vamos calcular as raízes, fórmula de Bhaskara. Oposto de B, oposto de 4, menos 4. Mais ou menos raiz de 4, 2, dividido por 2A. 2 vezes menos 3, menos 6. Vão sair daqui duas raízes. Menos 4 mais 2, menos 2. Sobre menos 6. Simplifica, uma raiz é 1 terço. E a outra raiz? Menos 4, menos 2, menos 6, dividido por menos 6 dá 1. Então uma raiz é 1 terço, outra é 1. Vamos ver isso aí no desenho. Caneta tá acabando, tá vendo? Aqui, ó. Qual que é a menor raiz? É 1 terço. Fica à esquerda. Qual que é a maior raiz? É 1. Que número que nós temos? O número que a gente quer verificar, né? O 3. O 3 está onde? Aí o 3 está à direita de quem? Da raiz maior. Vê se não está. Essa é a maior raiz. O 3 está o quê? À direita da maior raiz. Vê se não está. A conclusão nossa. Beleza? Se fosse o 1, 1 é menor. Se fosse 1, se fosse, por exemplo, 0. Eu quero saber o 0 em relação às raízes. 0 não é menor que 2 terços? Então ele estaria onde? À esquerda de 1 terço. De fato, o 0 está à esquerda de 1 terço, não está? Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Estuda mesmo, aproveitem. Aproveita a quarentena, estuda bastante. Se você tiver de quarentena, porque muita gente que está nas atividades essenciais estão dando duro. É isso aí, pessoal. Abraço, tchau, tchau.